No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre autorregulação, aquilo que a gente tanto busca para os nossos filhos. Então vamos entender o que é, por que é tão difícil no caso das crianças autistas e principalmente como que nós pais podemos ajudar os nossos filhos a conquistar essa autorregulação. Então vamos lá, o que é autorregulação? Autorregulação, ela é a capacidade que o cérebro tem de lidar com os estímulos tanto do ambiente como das nossas próprias emoções. Então você saber lidar com uma frustração, a saber qual é o nível de energia que você tem que ter naquele momento, você conseguir esperar quando você não quer esperar, você lidar com frustrações, você conseguir se acalmar depois de uma situação de estresse. Então, tudo isso é autorregulação. Então, é muito importante a gente entender que a autorregulação não é comportamento, ele é desenvolvimento neurológico. Principalmente na primeira infância, essa criança ela não escolhe se autorregular ou não. Isso vai depender muito do amadurecimento de algumas áreas do cérebro, que são responsáveis pelo controle de impulsos, processamento sensorial, regulação emocional e das funções executivas. E no autismo, esse amadurecimento muitas vezes ele acontece de uma maneira mais lenta. Então é muito importante a gente entender que a criança ela não se desregula porque ela quer. É simplesmente porque realmente ela ainda não tem o amadurecimento suficiente para ter essa autorregulação. Quando essa autorregulação ela não está consolidada, o corpo da criança reage, é como se fosse o corpo falando por ela, né? Então é quando aparecem comportamentos como gritos, choros, agressividade, dificuldade de esperar, irritabilidade. Então é muito importante a gente entender que não é desobediência, não é birra, é o corpo dela literalmente te mostrando que o sistema nervoso está sobrecarregado. E por que essa autorregulação ela é muito mais difícil no caso das pessoas autistas? Então eu separei aqui para vocês 4 fatores que são muito comuns entre as pessoas autistas que tornam essa autorregulação mais desafiadora. O primeiro motivo é o processamento sensorial, que a gente já sabe que é diferente, né, nas pessoas autistas. Então a maneira como ela lidar com todos esses estímulos vai interferir muito ali nessa autorregulação, né? Muitas pessoas autistas têm tanto hipossensibilidade quanto a hipersensibilidade. O segundo motivo é a dificuldade com previsibilidade. Então a gente sempre bate nessa tecla do quanto é importante a gente tentar oferecer o máximo de previsibilidade possível, né, para os nossos filhos. E quando essa criança ou essa pessoa autista, ela não sabe o que vai acontecer, o corpo dela entra realmente, literalmente, em estado de alerta. Então, esse é mais um fator que com certeza impacta muito nessa autorregulação. O terceiro motivo é a imaturidade das funções executivas, né? Que isso está ligado ao fato de você planejar, esperar, inibir impulsos, lidar com frustrações. Então, como é mais lento, é mais imaturo, também vai interferir aí nessa sua capacidade de se controlar. E o quarto motivo é a dificuldade de comunicação, que é algo que a gente sabe que também é muito comum entre as crianças autistas. Então, quando a criança não consegue se expressar, o corpo fala por ela. E é por isso que ela explode, né? Então, geralmente as crianças não conseguem falar: mãe, tá muito claro e isso tá me incomodando. Então, como ela não sabe se comunicar, ela vai continuar recebendo esses estímulos, até que chega uma hora que ela não aguenta mais. Então isso realmente tem um impacto muito grande. A autorregulação, ela começa com a corregulação. Então o que é isso? É quando nós, adultos, emprestamos o nosso corpo, que está ali previsível, organizado, para ajudar aquela criança a se regular. Então, nenhuma criança, ela nasce sabendo, né, se regular. Então, somos nós adultos que vamos junto ali com elas através do nosso tom de voz, acolhimento, apoio emocional, previsibilidade. Conforme a gente vai fazendo isso junto com a criança, com o tempo,
ela vai internalizando essas estratégias e ela vai aprendendo a se autorregular sem precisar tanto da gente. E como que nós pais podemos dar suporte para os nossos filhos para que eles aprendam, né, a se autorregular cada vez mais. Então, eu separei aqui algumas estratégias. A primeira delas é a gente oferecer rotina e previsibilidade. Então, quando a gente consegue, o máximo possível, mostrar para a criança tudo o que vai acontecer, o que vem depois, o cérebro dela relaxa, ela sai daquele estado de alerta. Uma outra coisa que a gente pode fazer para ajudar também é dar o apoio visual para ajudar nessa previsibilidade, né? Então, histórias sociais, sequências de atividades, figuras, fotos, imagens, tudo isso vai ajudar essa criança a ter previsibilidade, porque a gente sabe que o visual ele é concreto e é muito mais fácil para o cérebro autista do que somente as palavras faladas, que são muito abstratas para eles. Um outro ponto muito importante é a gente oferecer movimentos e estímulos sensoriais adequados. Isso vai variar muito de criança para criança. Então, por exemplo, aqui em casa, o Noah ele busca muito movimento. Então, até mesmo na escola, né, é importante que tenha pausas para que a criança possa se movimentar. O Noah ele tem uma mania assim de bater a mão bem forte. A gente já sabe que para o Noah funciona muito massagem, quando aperta ele, agarra ele. Então, muitas vezes pode parecer só uma brincadeira, mas não é. Isso ajuda ele a se autorregular. E eu percebo, conforme o Noah está evoluindo, ele está ficando muito bom nisso. Então, eu vejo que ele mesmo começa a se movimentar e fazer tudo aquilo que ele precisa, que hoje em dia eu tenho essa consciência de que ele precisa disso, que é para ele se manter regulado. Então, acho que quando ele percebe ali que o corpo tá pedindo, ele mesmo já vai e já começa a fazer. Muitas vezes ele adora que a gente agarra ele, aperta ele. Então, ele busca o meu marido, ou então eu, pra gente poder brincar com ele. Aí eu sempre aproveito para apertar, para agarrar ele, ele ama. Então, é a gente ter essa consciência de que muitas vezes não se trata só de uma brincadeira. Aqui mesmo em casa, o Noah ele precisa de movimento, é fundamental assim para o dia a dia dele, para ele ter um dia bom. A gente nomear o que está acontecendo também é muito importante para eles. Então isso é uma coisa que eu tenho prestado mais atenção, me policiado para fazer com mais frequência com o Noah, que é validar o sentimento dele e principalmente porque ele ainda não fala, fazer ele entender que eu tenho noção, que eu entendi o que está acontecendo. Então, por exemplo, se ele caiu e se machucou e ele tá chorando, antigamente eu só ia socorrer, pegar no colo, cantar uma música para acalmar, e hoje em dia eu tento verbalizar. O Noah caiu, né, fez dodói, a mamãe sabe que tá doendo, mas tá tudo bem, e acolho ele. E isso vale para qualquer outra situação. Então, se ele tá irritado, filho, a mamãe entendeu, eu sei que você tá irritado. Ou muitas vezes eu até ignorava. Então, por exemplo, ele fala Peppa, que ele fala algumas palavrinhas. Eu entendi que ele quer assistir a Peppa, mas eu não quero ligar a TV para ele assistir a Peppa, então eu só ignorava. E aí eu percebi com o tempo que isso só piorava, porque ele se sentia frustrado 2 vezes, porque ele não conseguiu o que ele queria e na cabeça dele ele não consegue expressar o que ele tá falando. Então ele nem conseguiu a Peppa, e eu não entendi o que ele quer. Então, hoje em dia, eu nomeio, eu falo, eu já entendi que você quer a Peppa, mas o Noah não assiste mais TV, um exemplo. Então, é uma coisa que eu tenho feito bastante e que vai ajudar eles a se regular também, a se sentirem menos frustrados. Então é isso, a mensagem que eu quero deixar aqui é pra gente entender que a autorregulação não é algo nato que já nasce com a criança. Então é algo que é aprendido. E um outro ponto importante também é que ela não acontece sempre, né? Então não é porque a criança é muito boa em se autorregular que ela sempre vai conseguir se autorregular. Pode ter essa oscilação, até nós mesmos, né, adultos, quem nunca explodiu? Quem nunca perdeu a paciência? Então isso é algo comum de acontecer. Então é isso, é quando a gente aprende a entender o que está por trás desse comportamento, como a gente pode ajudar os nossos filhos e como eu sempre falo aqui, com constância, paciência, respeito, acolhimento, amor
tudo isso vai evoluindo, a gente vai construindo essa relação saudável com os nossos filhos e eles vão se desenvolvendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui para ajudar o canal. Eu tenho o site lá também, que é o autismocomoelhe.com. Lá tem artigos sobre vários assuntos, se você quiser dar uma olhadinha lá. E a gente se vê no próximo vídeo.